Olá! O índice de preços do consumidor amplo de julho ficou em 0,24%. O maior impacto foi o reajuste nas contas de luz. No acumulado do ano, o IPCA chegou a 2,71%, abaixo do piso da meta de inflação esperada pelo governo. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. E você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. Deputados vão vistoriar pessoalmente escolas públicas de São Paulo. Lançada Frente de Apoio à Vitivinicultura de São Paulo. Assembleia debate morte de macacos bugios no interior do estado. Frente Parlamentar contra desmonte da Previdência debate situação dos trabalhadores do transporte público de São Paulo. Ato solene presta homenagem à Defensoria Pública Paulista. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Vou começar o Jornal da Assembleia conversando aqui ao vivo com a repórter Silvia Garcia, que se encontra aí, né, para dar informações para a gente sobre a reunião da CPI da Saúde. Não é isso, Silvia? Boa tarde para você. Boa tarde para você, Sérgio. Boa tarde para todo mundo. A gente já está aqui a postos para trazer as informações do que vai acontecer aqui no nosso Parlamento Paulista. Tem CPI marcada para daqui a pouco aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Esta CPI da Saúde, só lembrando aqui a todos os telespectadores, ela nasceu por conta de denúncias de irregularidades, de abusos cometidos pelos planos de saúde e principalmente sobre violações dos direitos do consumidor. Lembrando que essa CPI já começou há algum tempo, antes do recesso, ela já está chegando aí nos dias finais e, por isso, na reunião de agora à tarde, está previsto para começar a discussão do relatório final. Lembrando que o relatório final sempre será entregue ao Ministério Público, que então, a partir daí, irá apurar e investigar e punir, se precisar for, as agências aí de planos de saúde. Lembrando que essa CPI está prevista para começar a partir das 2 horas da tarde, então é daqui a pouquinho, aqui do nosso lado, do nosso vizinho, no plenário José Bonifácio. Daqui a pouquinho, Sérgio, eu volto, porque tem muita agenda para falar hoje, tá? Obrigado, Silvia. E o plenário da Assembleia decidiu: o deputado Márcio Camargo, do PSC, é o novo corregedor parlamentar da Alesp. O primeiro substituto eleito é o deputado Jorge Caruso, do PMDB. Entre outras funções, o corregedor parlamentar promove a manutenção do decoro, da ordem e da disciplina no âmbito da Assembleia Legislativa. Eu vou conversar agora com a repórter Priscila Silvério, que já está aqui a posto para dar informações para a gente sobre esse programa de capacitação das ONGs. Não é isso, Priscila? Boa tarde para você. É isso mesmo, Sérgio. Boa tarde a todos. Bom, a ideia desse programa surgiu pela necessidade das ONGs em produzir, então, um projeto para captação de recursos, né? Se percebeu, então, que havia muita dificuldade e esse programa foi criado. Bom, ele tem apoio do deputado Sebastião Santos, do PRB. Eu queria que o senhor falasse um pouco da importância tanto desses recursos e que muitos projetos eles são barrados por falta realmente de ter todas as especificações. É verdade. Infelizmente, o terceiro setor, hoje, ele para captar qualquer recurso do executivo, ele tem que fazer parte de um chamamento público. Isso para qualquer coisa. Então, o que acontece? O terceiro setor, estabelecido por lei, a partir de agora tem que ter sobrevivência própria. E quando a gente fala de projetos e captação de recursos, a gente tem que falar o seguinte, que tem que estar bem realmente organizado. As pessoas têm que saber como fazer o projeto para poder competir com outros projetos que já estão aí, um contra o outro. Cada um, a gente sabe que o recurso é um apenas, o cobertor é curto e que a entidade tem que sobreviver. Então, um curso hoje, aqui na casa, com inúmeras pessoas, pessoas de ONGs, pessoas de associação, pessoas que estão da iniciativa privada também, e até mesmo pessoas como a palestrante do Ministério de Meio Ambiente, que veio passar aqui as informações de como é que a pessoa pode construir o seu projeto, como que ela pode efetivar, o protocolar, como que ela pode captar os recursos. Isso é muito importante. Eu acho que hoje as Santas Casas estão passando dificuldade. Nós temos a PAI, nós temos várias entidades que infelizmente estão sobrevivendo à base de que sejam feitas doações e elas podem se capacitar, elas podem ter aí um outro formato, que é através da lei de incentivo, que pode ser tanto pelo esporte, cultura, pode ser a questão da saúde, a educação,
Tudo isso pode ser captado de recursos, porque o governo estadual ele leva um percentual de ICMS para poder essas entidades buscar esse recurso e fazer os projetos. Muito obrigada pelas informações, deputado. Sérgio, é com você. Priscila, obrigado aí pelas suas informações. Bom, daqui a pouco começa a reunião dos deputados da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação. Eu converso agora com a repórter Carla Francisco, que tem para a gente aqui todas as informações. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Olha, é isso mesmo. O encontro tem a finalidade de receber o reitor da Universidade de São Paulo, a USP, o professor Marco Antônio Zago. Ele prestará contas do andamento da gestão, como fará uma demonstração e também a avaliação do desenvolvimento das ações, dos programas e também das metas da universidade. Ele vem até a Assembleia em atendimento ao artigo 52A da Constituição do Estado de São Paulo. O presidente da comissão é o deputado João Caramês, do PSDB. Lembrando que a reunião da comissão está marcada para o plenário Dom Pedro I. Sérgio. Obrigado, Carla. E a Comissão de Educação e Cultura vai visitar as escolas públicas do Estado para analisar a situação vivida pelos alunos e também pelos funcionários. As datas das vistorias ainda precisam ser definidas pelos deputados. A deputada Beth Saão, do PT, presidente da comissão, quer definir um calendário de visita às escolas estaduais com o objetivo de constatar os problemas que afetam a comunidade escolar. Para isso, cobrou dos deputados a indicação dos locais a serem vistoriados, em cumprimento a um requerimento já aprovado em reunião anterior. A ideia é que a gente possa levantar os problemas que a gente vai encontrando, mas que também possamos encaminhá-los para as respectivas soluções. Porque não basta ir lá ver, olha, aqui tem problema estrutural, aqui tem problema de falta de material pedagógico, aqui tem problema de segurança, aqui tem problema de merenda. Isso é importante a gente ver em loco. Mas mais importante que tudo isso é que o governo também, através da Secretaria Estadual de Educação, dê respostas efetivas para poder solucionar essas questões. A deputada Beth Saão se mostrou preocupada com o grande número de pedidos de vista de projetos de lei feitos na reunião. Previsto em regimento, o pedido de vista garante aos deputados mais tempo para análise de cada proposta apresentada. Eu espero que hoje esse enorme pedido de vistas tenha sido para que as pessoas possam, de fato, analisar detalhadamente o teor de cada projeto. Na próxima sessão, se a gente continuar tendo essa prática, aí nós vamos ter que sentar e chegar num denominador comum, porque aqui tem projetos que são importantes para a educação do Estado. Vamos saber agora da previsão do tempo para esta quarta-feira. Na região metropolitana de São Paulo, o sol aparece entre poucas nuvens, a temperatura se mantém alta, 29 graus. Na região de Presidente Prudente, a tarde típica de verão, em pleno inverno. A máxima fica nos 34 graus. Araçatuba e cidades vizinhas também faz muito sol e calor. A máxima chega aos 33 graus. São José do Rio Preto e cidades próximas também terão aí uma tarde de tempo aberto e muito sol. 34 graus de máxima. Sol forte também em toda a região de Ribeirão Preto. Os termômetros chegam a 33 graus. Câmara lança frente de apoio à vitivinicultura de São Paulo. Os detalhes você tem depois do intervalo. Até já. O plenário aprovou ontem à noite um projeto que altera as regras de nomeação de cargos de chefe da Casa Militar, comandante-geral e subcomandante da Polícia Militar. Eu converso agora ao vivo com o repórter Jorge Machado, que tem mais informações para a gente. Boa tarde, Jorge. Muito boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Os deputados paulistas aprovaram por acordo de líderes o voto simbólico, o projeto de lei complementar número 9 de 2017 do governador, que trata de mudanças na nomeação dos policiais militares que ocupam esses cargos. O chefe da Casa Militar, o comandante-geral da Polícia Militar e o subcomandante-geral da Polícia Militar. Antes, os comandantes militares seriam os coronéis, eles poderiam ficar apenas 5 anos no cargo. Depois eles são reformados, eles são aposentados. Por este projeto de lei complementar, que altera, na verdade, um decreto de 1970, data da criação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que antes se chamava Força Pública.
ou seja, mudança nesse decreto 260 de 1970 e também uma lei complementar a 1224 de 2013, ou seja, esses coronéis podem ficar no cargo mais que os 5 anos, eles podem ficar até o encerramento do mandato do governador, ou seja, o coronel vai ficar à frente da Casa Militar, do Comando Geral da Polícia Militar ou o subcomandante mais que os 5 anos que estavam na lei anterior, é isso que mudou, Sérgio. Obrigado, Jorge, pelas suas informações. E agora eu chamo a repórter Silvia Garcia, que tem mais informações aí ao vivo sobre a reunião de hoje da Comissão de Constituição, Justiça e Redação aqui da Assembleia Legislativa, Silvia. Isso mesmo, Sérgio. A principal comissão, na verdade, é a comissão de entrada aqui, de quando nasce um projeto de lei. É por ela, primeiramente, que eles passam para saber se ela tem Constituição, se os projetos têm a Constituição, estão dentro dela, e jurisdição, justiça, para poder continuar passando pelos outros segmentos aqui da casa. E a pauta está cheia, viu, Sérgio? Conta aí comigo. São 105 itens na pauta, 88 só projetos de lei. Tem mais 10 projetos de lei complementar, um projeto aí de resolução, 2 moções e 2 ofícios aí para eles deliberarem. A gente destacou aqui um projeto de lei de 717 de 2016, do ano passado, que estabelece um convênio do governo do estado com as prefeituras de todo o estado de São Paulo, as 645 municípios, para formar uma parceria para falar sobre informações nos sites das prefeituras de pessoas desaparecidas com dados. Está aí um projeto de resolução importante que tem parecer favorável do voto do relator, que é o deputado Geraldo Cruz, do PT. Então, lembrando que a CCJ acontece a partir das 2h30 da tarde, no plenário Dom Pedro I, e nós vamos acompanhar e levar amanhã no Jornal da Assembleia tudo o que aconteceu hoje nessa comissão. Sérgio. Obrigado, Silvia. Muita coisa mesmo, né? Deputados e autoridades estaduais participaram do lançamento da Frente Parlamentar de apoio à vitivinicultura paulista. O objetivo da frente é incentivar a cadeia produtiva de vinho no estado, maior consumidor do país. São Paulo consome 90% de todo o vinho que é produzido no Brasil. Tem a maior área de plantio de uva do país, mas é o 3º estado produtor, atrás do Rio Grande do Sul e de Pernambuco. São Paulo tem uma tradição. Quem de nós não se lembra da região produtora de Jundiaí, o que significa São Roque? Para que todos tenham uma dimensão disso, São Roque recebe por ano 500 mil pessoas que vão lá em torno do enoturismo, o turismo vinculado ao vinho. Nós tivemos um crescimento extraordinário da produção de sucos também, que veio na esteira agora, de uma forma cada vez mais crescente, da produção de uvas. Segundo o estudo realizado pela Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, 98% das terras do estado de São Paulo são propícias para o plantio da uva. De olho nesse potencial é que a Frente Parlamentar de Apoio à Vitivinicultura Paulista foi lançada aqui na Assembleia Legislativa. O objetivo é aprimorar a legislação e apoiar toda a cadeia produtiva de uva. São Paulo tem 70 municípios que já produzem, plantam a uva para fazer suco e vinho. E, além disso, uma grande cadeia produtiva que nós temos envolvida no setor. Juntamente com a frente, nós vamos ter o ano que vem o primeiro curso de enólogo. Então, o Estado também incentivando a produção e, quem sabe, até a venda do suco para as próprias prefeituras, né? Porque as prefeituras acabam comprando suco para a sua merenda. Então, a preocupação minha, basicamente, com todos que estão aqui hoje, é a geração de empregos. A gente associa São Paulo a outras culturas. Em função disso, fizemos um convênio com o governo da Umbria, na Itália, que vai ajudar no fornecimento de tecnologia, né, para a gente poder agregar preço à nossa cultura de uva aqui. Nosso objetivo é criar essa ponte entre a Itália e o Brasil, para que juntos possam fazer com que São Paulo seja um dos grandes produtores de vinho e consiga também ajudar o governo na questão da substituição de importações. Veja que o estado de São Paulo consome 90% dos vinhos produzidos no Brasil e 70% dos vinhos importados. Além de importar do Rio Grande do Sul, 60 milhões de quilos de uva que são processados aqui. A cidade de Jundiaí vai ter o primeiro curso técnico em vitinicultura do estado, com a previsão de início para o ano que vem.
com duração de 1 ano e meio. Jundiaí é uma cidade que tem uma grande produção de uva de mesa e com isso nós estamos tentando potencializar essa atividade através do Centro Paula Souza. O governo do estado investiu 6 milhões na estrutura física, são vários laboratórios e é um curso que vai cuidar desde o plantio até a produção do vinho, até a comercialização, né? Formando também uma visão empreendedora para os nossos alunos. Estiveram no lançamento da frente os deputados Davi Zaia, do PPS, e Chico Sardelli, do PV. Ajudar na legislação, né, na busca de que esse setor tenha amparo nas diversas secretarias, tenha condições de continuar se desenvolvendo. É importante que essa frente parlamentar possa incrementar ações políticas de Estado para que a gente possa ajudar esse novo segmento em crescimento. O presidente do Parlamento Paulista, o deputado Cauê Macris, fez questão de participar do lançamento da frente. A Assembleia Legislativa fica grata de poder participar desse processo de discussão, de estimular essa fonte importante da economia também do nosso estado de São Paulo, cumprimentando aqui o deputado Roberto Moraes e todos os deputados que participam dessa importante frente parlamentar. Reunião da Frente Parlamentar contra o desmonte e a destruição da Previdência Pública e também em defesa dos direitos da classe trabalhadora debate mudanças propostas para os profissionais do transporte público de São Paulo. A iniciativa foi do coordenador dos trabalhos da Frente Parlamentar, deputado Teonílio Barba, do PT. Nós temos uma prática no Brasil que é péssima, é muito ruim. Eles vão extinguindo funções, empregos, sem discussão nenhuma com os trabalhadores, sem negociação nenhuma com os sindicatos, sem apoio nenhum do poder público. Nós conhecemos uma experiência na Alemanha, na década de 90, onde o IG Metall, por exemplo, ele ia automatizar uma atividade. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que preparar aquele trabalhador por 5 anos. O trabalhador tinha 5 anos se preparando, treinando, se requalificando para uma nova função. Aqui no Brasil você não tem esse apoio do poder público, o setor empresarial não quer saber de nada e quem paga a conta são, nesse caso, os trabalhadores cobradores aqui do estado de São Paulo. Além dele, outros parlamentares participaram da reunião. Ramalho da Construção, do PSDB, Campos Machado, do PTB. O cobrador tem uma função de grande importância, porque o motorista, pelo Código de Trânsito, não pode tirar as mãos do volante. Quem é que vai atender as pessoas de idade, os deficientes físicos, paraplégicos, crianças? Márcia Lia, do PT, e Gileno Gomes, do PSL. Com mais de 14 milhões de desempregados no nosso país, a gente tem que estar defendendo a manutenção do emprego e não deixar também os empresários levar para um lado que ele cada dia mais tem que diminuir a quantidade de funcionário que ele tem na sua empresa. O fato de terem rasgado a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, que era de 1943, já significa uma grande derrocada para os trabalhadores e trabalhadoras. E agora a gente vê os cobradores e os motoristas sendo massacrados, porque você imagina, você dirigir num trânsito maluco como o trânsito de São Paulo e você tem que fazer duas coisas ao mesmo tempo que você dirige, você muda o câmbio, você pega o dinheiro, você dá o troco, você olha se a idosa está subindo a escada do ônibus, é uma coisa absurda. O diretor executivo do Sindicato dos Motoristas de São Paulo veio em busca de apoio para que a função ocupada pelos cobradores de ônibus não seja extinta. O nosso sindicato dos condutores, ele vem já numa guerra pela permanência do cobrador há quase mais de 20 anos. Então nós lamentamos muito essa decisão de gestores, políticos que querem tirar proveito e esse elos que se rebenta sempre é o mais fraco e nesse caso hoje o cobrador. Carlos Gabas, ex-ministro da Previdência Social, falou sobre os desdobramentos da reforma trabalhista e das consequências da reforma previdenciária. Nós sabemos que a reforma da Previdência tem um apelo social muito grande, ela mexe no direito, no sonho do trabalhador da aposentadoria, porque ela vai inviabilizar esse direito, ela vai impedir que o trabalhador se aposente, especialmente o trabalhador mais pobre. Então o nosso objetivo é esclarecer isso para os trabalhadores, para que eles possam fazer a pressão na base dos deputados e dos senadores. Mais previsão do tempo aqui no Jornal da Assembleia. Em Marília e região, o sol aparece entre nuvens. Não há previsão de chuva. A máxima chega a 31 graus. O sol também brilha forte hoje na região de Bauru. A máxima fica
nos 32 graus. Muito sol e calor na região de São Carlos. A máxima chega aos 33 graus. Campinas e cidades vizinhas, a quarta-feira terá uma tarde de sol forte e calor de 31 graus. Ato solene presta homenagem à Defensoria Pública Paulista. Voltamos já já. Bom, a repórter Silvia Garcia volta aqui ao Jornal da Assembleia para falar sobre a reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da participação, da cidadania e também das questões sociais. Não é isso, Silvia? Mais conhecida, Sérgio, como Comissão de Direitos Humanos, que a gente costuma falar aqui pelos corredores da Assembleia. Passando para falar rapidinho, que daqui a pouco tem debate nesta reunião. Eles esperam aí o reitor da Unicamp, o doutor professor Marcelo Nobel. O tema, segurança pública. O que está acontecendo? Desde 2013 até 2016, aumentou em 200% o número de casos de assaltos e assédio sexual dentro dos ônibus que circulam aí dentro da Unicamp. Ele vem aqui para esclarecer aí estas informações. Lembrando que essa reunião tem previsão para começar a partir das 3 horas da tarde, aqui no plenário José Bonifácio. Sérgio. Obrigado, Silvia. 7ª reunião do ano da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aconteceu no plenário Dom Pedro I. Um dos assuntos em debate foi o caso de macacos bugios, que estão sendo mortos por pessoas com medo da transmissão da febre amarela em estradas paulistas. Os deputados votaram pauta com 4 projetos de lei, 3 requerimentos e 2 ofícios para a ciência. O projeto de lei 405 de 2016, de autoria do deputado Afonso Lobato do PV, que proíbe a pulverização aérea de defensivos agrícolas no estado, recebeu pedido de vista e os demais foram aprovados. O que institui a Semana Estadual do Lixo Zero, o que cria o Programa de Sustentabilidade Ambiental e o que obriga o recolhimento e disposição final ambientalmente adequada aos animais mortos em estradas do estado. O ofício pedido pelo deputado Celso Nascimento, do PSC, foi aprovado. Nós estamos preocupados com a matança dos bugios, principalmente porque muitas pessoas têm imaginado que são os vetores da febre amarela, o que não é verdade. Já foi comprovado que os macacos não têm a ver com o problema. Nós estamos preocupados por quê? Porque além de nós estarmos invadindo o espaço deles, quando eles vêm até o nosso espaço, nós estamos matando por desinformação. Então hoje nós estamos tratando disso e o presidente da comissão tratou de que nós vamos, junto ao secretário do Meio Ambiente, ter melhores informações para que possamos, então, diante do que está sendo feito e quais as providências que estão sendo tomadas para informar, para orientar, advertir quem estiver praticando isso, porque é crime, e que possamos juntos, numa força-tarefa, governo, Estado e população, preservar de uma forma saudável esses animais. O presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável é o deputado Roberto Trípoli, do PV. Nós temos a questão aqui do esgoto também, que foi levantado pelo deputado Wellington, Elcio Gasparim, perdão, que só é tratado 54% de esgoto na cidade de São Paulo. É captado 95%, mas o restante é jogado direto in natura no Rio Pinheiros, Rio Tietê. Eu sempre digo que não existe falta de água, o que existe é falta de vergonha do ser humano em poluir a água, que nós temos água. Rio Tietê, Rio Pinheiros está aí demonstrando que nós temos, mas é poluída pelo ser humano. A questão dos lixões que estão sendo fechados em várias cidades do interior, e isso os deputados estão preocupados. Então, vai ser feito cooperativas pelos municípios para, em conjunto, poder realizar um aterro, né, os custos divididos entre os municípios vizinhos, isso é positivo. Nós temos também uma audiência pública a ser realizada de uma termoelétrica no litoral sul de São Paulo, que nós aprovamos, quem sabe no fim do mês. Enfim, a comissão continua atenta a todos os movimentos e dependendo da sociedade para participar. Ato solene em homenagem ao Dia Estadual do Servidor da Defensoria Pública de São Paulo marca um momento de reflexão e luta da categoria. Sem reajuste salarial desde 2013, os servidores da Defensoria Pública de São Paulo pedem a aprovação de um projeto de lei na Assembleia Legislativa que garante a recomposição dos ganhos e estabelece database anual para a correção dos vencimentos. A gente pede aprovação
a porcentagem é de 15%, sendo que nesse período a gente já perdeu 28% do nosso salário. Os salários são baixíssimos, então a gente está pedindo o apoio da Casa para aprovar esse projeto, para melhorar as condições de vida dos trabalhadores da Defensoria Pública. O quadro dos servidores da Defensoria Pública de São Paulo tem 816 funcionários e o salário inicial da categoria é de R$ 2.300. A correção dos ganhos esbarra na falta de recursos. O impacto orçamentário ao Estado previsto é de 12 milhões de reais por ano. Com a crise financeira que se estabeleceu no país, aí no final de 2015, a Defensoria Pública também tem tido dificuldade para fechar suas contas. Tivemos um déficit no ano de 2015, que se repetiu no ano de 2016. O ano de 2016 já foi um ano em que o Executivo teve que suplementar o orçamento da Defensoria Pública, e em 2017, muito embora aí um cenário um pouco mais favorável, qualquer avanço significativo do ponto de vista remuneratório, há necessidade desse suplemento, desse lastro orçamentário, para que a Defensoria Pública tenha condições de fazer frente às reposições almejadas e justas. O projeto de lei está pronto para ser votado na Assembleia Legislativa e tem o apoio da deputada Alessi Brandão, do PCdoB, que participou do ato solene em homenagem aos servidores da Defensoria Pública. O que a gente entende é que muitas pessoas, as pessoas menos favorecidas, que não têm condição financeira de estar, às vezes, pagando um advogado para resolver as suas questões, ela conta com o trabalho do defensor público, só que o que nós estamos falando são dos servidores da Defensoria. São pessoas que têm uma grande responsabilidade, são poucas pessoas para atender todo esse Estado, que é uma coisa que não dá muito certo. Pessoas que fizeram, inclusive, concursos, estão esperando, não podem ser nomeados por falta realmente de recursos. Agora, o que a gente não entende é como é que um Estado, que é o Estado mais rico, né, do país, o Estado de São Paulo, não consegue ter a sensibilidade na hora de fazerem aí os orçamentos, enfim, de olhar com um pouco mais de atenção para essa classe. O Dia Estadual do Servidor da Defensoria Pública de São Paulo foi criado por iniciativa do mandato do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. O encontro na Assembleia Legislativa marcou um momento de reflexão para os trabalhadores. Essa política de desvalorização dos servidores em todas as áreas, também da Defensoria Pública, prejudica a população. A população é a mais afetada, porque se você tem um funcionalismo público não valorizado, com péssimos salários, trabalhando em condições precarizadas, isso afeta a população. Então, o governo tem que investir nos servidores, sobretudo nesse caso nos servidores da Defensoria Pública, porque eles que dão o atendimento, eles que recebem as pessoas, que dão o primeiro atendimento, eles que realizam a triagem. Sem os servidores da Defensoria não há trabalho dos defensores. Então é um absurdo que o governo está fazendo também com esses servidores. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui. Até amanhã para você. A gente se vê.